Olá, graça e paz. Eu sou a pastora Rosa Bressan e hoje eu quero te convidar a refletir sobre restauração ou renovação. Muitas vezes nós passamos tempo na nossa vida pedindo para Deus restaurar algo, pedindo para Deus trazer de volta aquilo que foi perdido, pedindo para Deus que resgate, que restaure áreas das nossas vidas que foram danificadas. Mas eu quero convidar você a refletir sobre isso e também compartilhar uma experiência pessoal que eu passei sobre essa questão, sobre essa diferença entre renovação e restauração. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência com o meu casamento, onde eu tive várias situações bem ruins, situações assim terríveis, não vou compartilhar muito aqui, não nesse vídeo pelo menos, mas eu e meu esposo passamos por situações bem difíceis no nosso casamento, que chegou ao divórcio. Eu fui vítima da violência na minha adolescência, me casei logo depois e levei para o casamento vários traumas, várias dores, todo o lado escuro que a violência causou na minha vida. Só que o meu marido não sabia, eu não compartilhei com ele essa situação que eu vivi. E por não ter compartilhado com ele, por ele não saber dos meus traumas, das minhas dores, o nosso casamento passou por anos bem difíceis e acabou chegando ao divórcio. Nós nos divorciamos depois de alguns anos de casados, já com 2 filhos, que são milagres os meus filhos. Em outra oportunidade eu vou contar sobre isso aqui também no canal, testemunhar sobre isso, né? Os meus filhos são milagres. Mas mesmo depois de ter vivido milagres, mesmo depois de diversas experiências com Deus no nosso casamento, por conta de todo o trauma, por conta de várias situações que nós vivemos, o casamento chegou ao divórcio. E nesse período de divórcio, eu cheguei ali no meu fundo do poço, espiritualmente falando. Só que foi nessa fase que Deus me resgatou. Foi nessa fase que eu comecei a buscar ali, trilhar o meu caminho de cura. Eu comecei a tirar as feridas, eu comecei a dar espaço para a luz entrar em mim, para as feridas serem curadas. Eu comecei a expor as minhas feridas para que elas pudessem ser curadas. Porque isso é outra situação também, né, que eu já quero compartilhar com vocês. Só existe cura quando a gente admite que precisa da cura. Só existe milagre quando a gente busca por um milagre. Então eu passei por isso na minha vida, eu precisei deixar expor as minhas feridas, eu precisei colocar luz nas minhas feridas para que Deus conseguisse, para que a cura começasse a entrar em mim, né? Para que Deus começasse a me tratar, começasse a me curar. E foi nesse período de divórcio que eu passei por esse momento de expor as minhas feridas, de começar a buscar a cura, de começar a buscar o Espírito Santo, de começar a me reconciliar com Deus, porque claro que quando a gente chega a uma situação que leva ao divórcio, uma situação assim de fundo do poço, a gente também está distante de Deus. Então, eu precisei fazer o retorno, eu precisei voltar, me reconciliar com Deus, buscar, né, esse caminho de volta. E foi nesse período que a graça de Deus me alcançou e Deus começou a curar as minhas feridas. Depois, né, nesse período de retorno, nesse período de cura, meu casamento foi restaurado. Meu casamento foi completamente restaurado. E, na verdade, depois eu vou falar que meu casamento não foi restaurado, foi renovado. Mas a gente já vai chegar nesse ponto. Por quê? Porque por alguns anos eu contava essa história de uma forma até divertida. Eu estava curada, eu não sentia mais dor, estava tudo bem falar sobre as situações que nós vivemos, tanto no que levou ao divórcio, quanto no período de divórcio, depois a reconciliação, né, todo o processo de perdão que precisou acontecer, porque foi extremamente necessário o perdão. Sem o perdão, um para o outro, das duas partes, não seria possível essa reconciliação. E esse novo casamento, nós nos casamos novamente, eu sempre brinquei que eu sou casada 2 vezes com o mesmo marido. Eu sempre levei muito na brincadeira, as pessoas até brincavam comigo, né? Nossa, mas casada 2 vezes com o mesmo marido? Isso sempre foi motivo, eu sempre falei de uma forma leve, sempre contei essa história brincando mesmo com a situação. Sempre foi muito leve para mim, porque realmente existiu a cura. O Espírito Santo me curou de dentro para fora, e o meu esposo também estava curado, então pra gente sempre foi leve falar. Mas pouco tempo atrás, até alguns meses atrás,
eu brincando, foi até em uma das vezes que eu compartilhei sobre essa questão do casamento, dos 2 casamentos com o mesmo marido. Teve um episódio recente que eu compartilhando com uma pessoa, assim, da mesma forma, brincando, que eu sou casada 2 vezes com o mesmo marido. O Espírito Santo falou algo comigo, ali Deus falou assim, muito profundo comigo, que na verdade eu não sou casada 2 vezes com o mesmo marido e que o meu casamento não foi restaurado. Que na verdade eu sou casada com um novo marido e ele foi casado também com uma nova mulher. E o meu casamento foi, na verdade, renovado. Deus me deu um novo casamento. E por que eu estou compartilhando essa história? Porque muitas vezes a gente fica ali pedindo para Deus restaurar. E quando o Espírito Santo falou isso comigo, né, quando eu contando até durante, quando Deus falou para mim, não, você não casou de novo com o mesmo marido, nem ele com a mesma mulher, vocês tiveram um novo casamento. Eu fui estudar na palavra, quando aconteceu, né, esse episódio, eu fui buscar na palavra, eu fui buscar na Bíblia, eu fui buscar entender a diferença entre transformação, entre restauração, aliás, restauração e renovação. Fui procurar essa diferença e procurando, estudando na palavra, buscando entender o que Deus fala sobre um e sobre outro, eu cheguei ali no ponto, né, que realmente, se o meu casamento tivesse sido restaurado, o estado anterior, né, eu compartilhei aqui um pouquinho com vocês dos traumas, das dores que eu tinha devido a questões da violência que eu sofri. Se o meu casamento tivesse sido restaurado, o restaurar é voltar para o estado original. Então, restaurar é voltar para o estado original, é devolver aquilo que foi perdido. Se o meu casamento tivesse sido restaurado, teria sido terrível de novo. Teria sido tudo ruim, teria sido... claro que tivemos também momentos bons, né? Porque nem tudo é ruim, isso é claro que não, mas sendo bem resumido aqui, de uma forma bem resumida, se o meu casamento tivesse sido restaurado, ele teria voltado ao estado original, que foi o estado que nos levou ao divórcio. Então ali eu comecei a entender que meu casamento não foi restaurado, ele foi renovado. Deus deu realmente um casamento novo. E buscando na palavra, eu vou compartilhar com vocês algumas palavras que eu encontrei sobre essa diferença, né, entre restauração e renovação. Restauração, em primeiro lugar, significa trazer de volta ao estado original, como eu falei. Restauração é devolver mesmo, restaurar. E como eu comentei, no meu caso, restaurar o meu casamento seria voltar ao que deu errado. Então, eu cheguei na palavra de Jeremias 18, 3, 4. E quando eu cheguei nessa palavra, eu vou compartilhar ela com vocês, mas quando eu cheguei nessa palavra, eu entendi que, na verdade, eu e meu marido, né, eu e meu esposo, nós fomos como vasos nas mãos do oleiro. Porque esse novo casamento só foi possível porque nós dois nos esvaziamos de tudo o que tinha levado à ruína do casamento. Eu e ele, tanto eu quanto ele, a gente foi realmente como vasos na mão do oleiro. Nós dois nos quebramos, nós dois deixamos Deus quebrar tudo que precisava ser quebrado. Nós deixamos Deus realmente voltar ao estado de pó, estado de barro, arrancar tudo que precisava ser arrancado. E como o vaso nas mãos do oleiro, quando o vaso se desmancha, Deus faz um vaso novo. Ele não cola os pedaços, ele não tenta restaurar o vaso, né, colando ali e deixando o estado original. Pelo contrário, ele deixa o barro desmanchar, ele deixa o vaso desmanchar e faz um vaso novo. Então eu entendi que eu e meu esposo, na verdade, nós não nos casamos de novo, nós fomos como vaso na mão do oleiro e nós vivemos um novo casamento. E por que também, né? Eu quero trazer a ilustração do vaso ainda, antes de compartilhar aqui a palavra de Jeremias. Quando um vaso se quebra e a gente tenta colar tudo, na verdade, um vaso, um copo, qualquer objeto quando quebra e a gente tenta colar, tenta consertar, tenta ali juntar os pedaços só e voltar esse objeto para o estado original, ele fica cheio de marcas, fica cheio de cicatrizes, fica cheio de dores, cheio de marcas mesmo ali que fazem lembrar que ele foi quebrado um dia. E na nossa experiência, não. Na nossa experiência, realmente foi tudo novo. A gente consegue falar até sobre os problemas que aconteceram antes, que levou ao divórcio, mas de uma forma leve, de uma forma que não dói. Não é uma cicatriz mais.
é uma lembrança, é um testemunho. Tudo que nós vivemos antes do divórcio se tornou um testemunho para essa nova fase, para esse novo casamento. Então, eu considero que nós vivemos a passagem de Jeremias 18, do 3 ao 4, que diz assim: Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então, quando eu cheguei a essa passagem, eu entendi que eu e meu esposo, né, nós não pedimos para Deus apenas consertar, Deus como oleiro. Nós não pedimos para Deus, nós chegamos diante do Senhor reconhecendo que, na verdade, a gente precisava deixar o barro desmanchar. E nós não nos apresentamos para Deus, nós não buscamos ali o conserto da nossa vida, simplesmente como um conserto, simplesmente pedindo para Deus consertar o que estava quebrado. Não. A gente se esvaziou de nós mesmos e deixamos, como diz na palavra, né, conforme bem lhe pareceu. Nós permitimos que Deus fizesse um novo casamento, novo marido, nova esposa, conforme bem pareceu a ele e não a nós, aos olhos dele e não ao nosso. E claro que depois, tudo novo, nós também aceitamos receber algo novo e algo abençoado, algo completamente diferente daquilo que vivemos no primeiro momento. Eu ainda brinco que nosso casamento teve fase 1 e fase 2, então a fase 2 é uma fase completamente nova, é diferente da fase 1. A fase 1 serve hoje como testemunho, serve hoje como aprendizado de muitas coisas que ainda hoje talvez tenta começar a acontecer, mas a gente olha lá para a fase 2 e fala, não, isso aqui não cabe nessa nova fase do nosso casamento, nessa nova fase da nossa vida. E o conceito de renovação é muito poderoso, né? Agora falando na palavra sobre a renovação, lá em Isaías 43, do 18 ao 19, a palavra nos lembra do quanto é poderosa, ou do quanto é poderoso o conceito de renovação. A palavra diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, quando Deus fala nessa palavra de que ele vai fazer algo novo, ele não está falando que ele vai só consertar o que foi quebrado. Ele está falando que ele vai criar algo novo e algo além das nossas expectativas, algo além do que nós já experimentamos, algo realmente novo, algo realmente que nós não vivemos. Como ele diz aqui, ele vai colocar caminho no deserto e rios no ermo. São coisas que aos nossos olhos humanos talvez a gente nunca viu, mas Deus vê na nossa vida e ele faz conforme bem parece aos olhos dele e não ao nosso. Então, dentro da nossa limitação, às vezes a gente fica procurando restauração, às vezes a nossa tendência é limitar Deus até, pedir para Deus fazer aquilo que parece bom aos nossos olhos. E a gente acaba colocando Deus numa limitação que para ele não existe. Deus não tem limitação. Deus não tem restrição sobre o que ele pode ou o que ele não pode fazer. E lá em Tiago 5,16 também nos ensina sobre a importância dessa confissão, de deixar, como eu falei, né, eu e meu esposo, a gente se esvaziou, a gente se limpou. Hoje, todos os problemas que aconteceram no nosso casamento é falado com muita tranquilidade entre nós dois, porque a gente realmente se esvaziou de tudo. E Tiago 5,16 nos ensina sobre essa importância de se esvaziar, de confessar, de trazer à luz, para que tenha cura sobre as nossas feridas, sobre tudo que está escondido, tudo que está nas trevas, a importância de trazer à luz, para que possa acontecer a cura verdadeira na nossa vida. Tiago 5,16 diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, essa cura profunda que Deus oferece, muitas vezes, e na maioria das vezes, requer, né, pede que a gente confesse as nossas fraquezas, que a gente reconheça as nossas culpas, as nossas dores, porque, mais uma vez eu digo,
Só acontece a cura aonde a gente reconhece que precisa da cura. Só acontece o milagre quando a gente reconhece que precisa do milagre. Então, enquanto o nosso orgulho, enquanto nossa superioridade, os nossos sentimentos humanos tá ali escondendo aquela fraqueza, escondendo aquela culpa, escondendo os pecados, tá tudo em trevas, tá tudo escondido, tá tudo oculto. Enquanto o nosso orgulho está sufocando as nossas feridas, não tem como acontecer a cura. Para que a cura aconteça, a gente precisa reconhecer. E eu falo isso porque eu precisei reconhecer, eu precisei trazer à luz toda a dor que eu tinha, eu precisei confessar todas as coisas erradas que eu fiz durante esse período de turbulência do nosso casamento. Meu esposo também confessou para mim, para pastores, para pessoas que nos ajudaram nesse momento de recomeço, de renovo. A gente precisou passar por isso, de limpeza, de se esvaziar, de confessar, de trazer tudo à luz. E só aí a cura foi possível na nossa vida. Só aí a cura realmente começou na nossa vida. Então eu quero te fazer uma pergunta, né? Quando buscar restauração e quando permitir renovação? E por que eu falei permitir? Porque a restauração a gente busca. A restauração a gente fica ali. Deus, restaura, devolve o que eu tinha, devolve o que foi perdido. A gente fica naquela expectativa de voltar ao estado original, de recuperar o que foi perdido. Agora, a renovação não. A renovação é quando a gente permite que Deus faça algo novo, algo que a gente ainda não viveu. E quando buscar um ou quando buscar outro? Porque a restauração também não está errado. Lá em Jó fala sobre a restauração da vida de Jó. Lá na palavra de Jó fala que tudo que Jó perdeu foi restaurado. Mas por quê? Porque o que Jó perdeu era bom. Ele perdeu coisas boas, ele perdeu coisas que traziam paz para a vida dele. Então, era bom aos olhos de Deus restaurar tudo que Jó perdeu. E eu não estou trazendo essa questão aqui para vocês para falar que restauração sempre é ruim, porque não é. Pelo contrário, em alguns momentos restauração é bom, mas em alguns momentos é importante que a gente permita que Deus faça a renovação. Então eu quero deixar essa reflexão mesmo de vocês se perguntarem quando buscar a restauração e quando permitir a renovação. Porque tem momentos da nossa vida que a gente precisa ter esse discernimento, discernir se a restauração é necessária ou se é melhor deixar Deus renovar, deixar Deus fazer algo novo. Tá certo? E no meu caso, né, para a gente finalizar aqui esse vídeo, no meu caso, o alicerce do nosso casamento, o alicerce da fase 1 ali do nosso primeiro casamento, era um alicerce frágil, era um alicerce falho. E a fase 2, nosso segundo casamento, foi um alicerce na rocha, foi um alicerce sólido, um alicerce da luz, da paz, com com os frutos do Espírito Santo. Então, o que faz hoje a gente viver um novo casamento é porque estava alicerçado na rocha, com alicerce firme. E quando nós buscamos, quando nós permitimos, né, como eu falei, a gente não busca, a gente permite. Quando nós permitimos que Deus conduzisse essa segunda fase do nosso casamento, também passamos por um caminho ali de santificação. Nós passamos por toda uma fase de realmente deixar Deus moldar como seria essa fase 2 do nosso casamento. Nada mais foi da nossa vontade. Algumas coisas sim, a gente continua sendo pessoas tendo vontade própria, mas a base, o alicerce do nosso casamento foi renovado e foi construído em bases sólidas, foi deixando Deus falar o que Ele queria nessa nova fase do nosso casamento. Então eu posso afirmar que no nosso caso, o casamento não foi restaurado, foi renovado. E para reforçar também sobre as diferenças, no nosso caso não foi restaurado porque o estado original era ruim. Eu quero que você reflita. O que você está pedindo para sua vida, restauração na sua vida? O que você está pedindo para Deus restaurar, enquanto na verdade o estado original era ruim? Enquanto Deus quer fazer algo novo? Enquanto se você voltar para o estado original, se você realmente for restaurada nessa área que você está buscando, o estado original era terrível, era ruim, poderia ser como era o meu casamento, levou ao divórcio.
Então reflita sobre isso. Muitas vezes a gente passa ali buscando restauração, enquanto Deus quer fazer algo novo. Então, em que área da sua vida você está pedindo por restauração, você está esperando que volte ao estado original, e Deus está querendo colocar um caminho no deserto, rios no ermo. Deus está querendo fazer algo completamente novo. Deus está te perguntando, não vê? Né? Eu estou fazendo algo novo? Já está saindo à luz? Você não está vendo? Então, às vezes você está se fechando para o novo de Deus, preso a algo que já não cabe mais na sua vida, preso ao passado, preso àquilo que foi quebrado, preso àquilo que não cabe mais, não dá mais para ser restaurado. Deus está querendo fazer algo novo. Então permita, seja como vaso na mão do oleiro, se esvazie de tudo que te empreende ao passado. Não é fácil, tá? Eu também não estou aqui para falar que é algo fácil de fazer, não foi fácil. Eu e meu esposo, nós passamos por uma jornada, foi um processo de renovação, foi um processo de santificação, foi um processo de cura. É um processo que a gente vive até hoje, tá? Também não é algo com começo, meio e fim. É um processo realmente que vai evoluindo, vai avançando, vai ficando cada vez mais fácil e mais leve. Então, não estou aqui para falar que é fácil, mas eu estou aqui para falar que é possível. E quando a gente está ali nas mãos do oleiro, entregues de verdade, como vaso de barro que somos, tudo fica mais fácil. Tudo ele constrói, ele coloca cada peça no lugar do jeito que ele quer. E a gente sabe, né, como a palavra de Deus diz, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que é construído, alicerçado na rocha, tudo que é construído de acordo com a vontade de Deus, vai ser boa, vai ser perfeita e vai ser agradável. E é isso que eu desejo que você leve para o seu coração, que você desapegue de tudo que está quebrado e danificado na sua vida e deixa Deus reconstruir. Deixa Deus fazer algo novo. Deixa o oleiro fazer um vaso novo. E minhas amadas, meus amados, meus irmãos que estão aqui, meus irmãos em Cristo, coloque o seu coração na vontade de Deus. E o meu desejo é que a sua oração seja sempre: Pai, faça a sua vontade e não a minha. Que a sua vontade prevaleça a minha. Que você sempre coloque o seu coração e fala, seja para restaurar ou seja para renovar, mas que eu confio totalmente em Ti. Quando Deus quiser restaurar, deixa Ele restaurar. Porque se for bom aos olhos de Deus o estado original, Ele vai restaurar e vai devolver para o estado original. Ele vai trazer de volta para a sua vida. Mas quando não é bom aos olhos de Deus o estado original, quando Ele quer renovar, quando Ele quer fazer algo novo, deixa Ele fazer. E que a sua oração seja sempre essa, que Pai amado, seja para restaurar ou seja para renovar, que a sua vontade seja feita, que a sua vontade se cumpra acima da minha e se entregue nas mãos do oleiro. E como eu falei, né, mais uma vez, para a gente encerrar esse vídeo, eu não estou aqui para falar que é fácil, mas eu estou aqui para falar que é possível e que vale a pena. Vale a pena, porque eu vivo hoje um novo casamento. Eu vivo hoje uma nova fase, eu vivo hoje algo completamente novo. Algo que eu não vivi na primeira fase, eu vivo agora na segunda. E isso só é possível porque eu deixei Deus fazer. A nossa humanidade, né, a nossa carne, não poderia ter chegado onde chegou. O meu casamento não seria o tipo de casamento que é hoje, se fosse pela minha carne. Mas porque tinha as mãos de Deus, porque tinha o renovo do Senhor, eu posso testemunhar que a fase 2 é melhor que a fase 1. E é isso que eu desejo para a sua vida e em todas as áreas da sua vida. Porque também esse vídeo não se trata sobre casamentos, tá, meus amados? Esse vídeo não é sobre casamento, é sobre restauração e renovação. E o que aconteceu nessa área da minha vida pode acontecer em qualquer outra área da sua vida. É só você identificar aonde você precisa de restauração ou aonde você precisa se permitir a renovação e deixar Deus agir. Porque Ele quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos que chegaram até aqui. Muito obrigada pela participação. Se inscreva no canal. Fique aqui comigo. Eu vou trazer muito mais palavras, muito mais testemunho. Minha história de vida é de muitas experiências com Deus. E eu quero cada vez mais compartilhar um pouco, não para contar a minha história, mas para testemunhar o que Deus fez na minha vida e o que Ele pode fazer na sua. Então se inscreva no canal, fica aqui comigo.
Nós vamos falar muito mais sobre renovação, sobre libertação e sobre cura. E que a graça e a paz do Senhor te acompanhem todo o tempo.